Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Tayana e hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho do que eu achei do livro A Senhora de Hatfield House, da Anne Brontë. Que livro incrível, minha gente! Mas primeiro, se você ainda não foi inscrito aqui no canal, vamos lá, o que você está esperando? Aperta o botãozinho vermelho aqui embaixo, acione o sininho e marque todas as notificações, assim você sempre será avisado quando eu postar um novo vídeo. E se você não for, é só você me seguir nas minhas redes sociais, na página do Facebook, no Instagram e no Twitter, e assim você não vai perder realmente nada. E também, por favor, se você for comprar esse livro ou qualquer outro e puder usar o link aqui do canal, eu vou ficar muito agradecida, porque vai estar nos ajudando demais o canal a crescer. Esse é um livro muito difícil de falar a respeito, porque ele foi um escândalo para a época quando foi lançado pela primeira vez em 1848. Mas por outro lado, ele foi um sucesso de vendas e esgotou em menos de 6 semanas. E depois ele foi esquecido, fazendo com que a Anne fosse conhecida como a menos conhecida das irmãs Brontë, porque tanto a Emily quanto a Charlotte têm livros assim muito mais conhecidos. Aí você vê Anne, a outra irmã, né? Quando a Anne infelizmente veio a falecer em 1849, apenas 6 meses depois da sua irmã Emily, a irmã que restou, a irmã mais velha, né, a Charlotte, que passou a deter os direitos das obras das suas duas irmãs falecidas, ela não quis que a obra da Senhora de Hatfield House tivesse uma nova edição. Afinal, a Charlotte foi uma das pessoas que mais criticaram a obra. Só depois da morte da Charlotte, em 1855, essa obra incrível conseguiu ter uma nova edição. Mas nem tanto, talvez isso seja pior do que não ter uma nova edição. A história foi cortada a trechos inteiros, mutilando a essência da história, com o intuito de não chocar muito a sociedade da época, né? Mas vamos editar, vamos ganhar mais dinheiro, mas vamos tentar não chocar ninguém, né? Por isso é importante você, antes de comprar essa obra, se certificar que você está comprando o texto integral. Esse é um livro que foi publicado por várias editoras mesmo. Só que no Brasil eu já contei umas 5, mas então fica ligado se é o texto integral publicado em 1848. Eu confesso que antes de começar o livro e só lendo o prefácio e ficar sabendo sobre alguns detalhes e da forma que essa obra incrível foi negligenciada e da atitude da Charlotte, eu achei tipo um absurdo, porque afinal a Anne, sua irmã mais nova, tinha falecido e ela deveria ter respeitado a obra e a memória da Anne, né? Mas depois que eu li a história e mesmo tendo ficado encantada e apaixonada, eu consegui entender o lado da Charlotte. Afinal, eles pensavam de uma forma muito diferente em 1848, né? E quando ela fala que o enredo escolhido pela Anne foi um erro absoluto e que apesar dos motivos da sua irmã terem sido puros, foram ligeiramente mórbidos. Então, falando sobre a história, esse livro pode ser dividido, ao meu ver, em 3 partes. Tudo começa com Gilbert Markham em junho de 1847, quando ele confidencia relatos de sua juventude para o seu caro amigo Alford em uma carta gigante. Então a história começa no outono de 1827, quando Gilbert, que é um fazendeiro humilde e trabalhador, conta pra gente, na verdade pro Alford, como ele conheceu a senhora Graham, que diz ser uma viúva bem jovem, com um filho pequeno de 5 anos. A moça havia mudado há pouco tempo para a mansão de Hatfield House e a maioria dos cômodos estavam impedidos de serem usados. No começo ele não suportava a moça porque cada do seu modo severo e arrogante de ser, ainda mais pelo relato que ela fez para ele e para sua mãe, que quando o filho dela estava doente, ela deu vinho para ele para que relacionasse o desconforto da doença com o sabor do vinho, assim para que fosse impedido, né, que a criança se tornasse alcoólica e que gostasse de beber bebidas alcoólicas. E para Gilbert isso era uma coisa inaceitável, porque cada pessoa deveria ter o poder de fazer as suas próprias escolhas e ser merecedor do paraíso. É um livro que trata bastante sobre religião. Eu acho que a maioria dos clássicos tem um pezinho em religião, mas aqui é uma coisa bem forte, porque
a Sienna Graham, a nossa protagonista, ela é bem devota. E aos poucos o Gilbert acaba se aproximando da Ellen, já que ela lhe conta qual é o seu nome de batismo. Eles acabam por ficar íntimos e o rapaz acaba se apaixonando, tipo, perdidamente. Mas também é nesse momento em que um rumor se espalha rapidamente, dizendo que a Ellen é amante de um homem de posses da região chamado Lawrence, que também é amigo do Gilbert. Mesmo querendo defender a sua amada de qualquer um que falasse qualquer coisa contra a sua integridade, ele, às escondidas, infelizmente, vê a sua Ellen abraçada com o tal do Lawrence e, nesse momento em diante, ele passa a ignorá-la em sofrimento e não comparece ao encontro que eles tinham marcado para o outro dia, que ela tinha prometido que iria contar tudo pra ele. Ele até mesmo ignora o pobre do Arthur, o pequeno filho da Ellen de 5 anos, que tinha imenso carinho por ele. Até o ponto em que a Ellen, mesmo achando que ele agora não merece mais isso, mas ela entrega pra ele o seu diário. Então, a partir de agora, a história passa a ser narrada por ela, pela Ellen, a partir de junho de 1821. E temos nessa parte 60% da história. Parece que todas as resenhas e tudo que todo mundo diz sobre esse livro é sobre essa parte, como se as outras não existissem, né? Mas estamos aqui. Não foi minha parte favorita da história. Eu li ela bem mais devagar do que as outras duas partes, mas é necessária. Eu achei a escrita da Anne maravilhosa, apesar de muito descritiva, ela flui muito e é muito legal, mas essa é uma parte bem dolorosa. Antes de ler o livro, eu percebi que muitas editoras colocam essa parte em evidência, dando muitos spoilers do livro, tanto que eles meio que estragam o mistério sobre o passado da viúva, estragando a surpresa, mas eu acho que a sinopse da editora Record não dá tanta bandeira assim. Ela então, com seus 18 anos, em idade para se casar, mesmo tendo sido muito avisada pela sua tia, que a criou como uma filha, ela acaba se apaixonando e caindo nas graças do Sr. Huntingdon, que é um libertino assim, tipo, deplorável. Esqueça tudo que você leu sobre libertinos em romances de época, porque isso aqui é um clássico e para a Anne, libertinos não tem nenhum lado romântico. Por falarem tanto dele como um ser maligno, eu pensei que ele a maltrataria fisicamente, mas é psicológico e de certa forma bem pior. Mesmo antes do casamento, mesmo com a sua tia contra e mesmo ele dando amostras que não valia nada, a Ellen, apaixonada, que só vendo, acaba, e sendo uma mulher também de muita fé, ela acredita que vai conseguir mudar ele e que vai tornar ele um homem bom e cristão. E, gente, não caiam nessa. Ao meu ver, no começo, ele também parecia apaixonado por ela e disposto a fazer suas vontades. Mas logo depois do casamento, o Arthur, esse que é o seu nome de batismo, o filho de ambos também tem o mesmo nome, mas enfim, né, acontecia muito na época. Ele, depois do casamento, ele se mostrou muito possessivo em relação a Ellen. E o ponto crucial pra mim foi quando ele se ressentiu que na missa ela não ter olhado nenhuma vez para ele. Ou seja, ele estava com ciúme de Deus. Arthur queria toda a atenção da Ellen para ele e, apesar da moça, na maioria das vezes, aceitar e fazer suas vontades, ela foi bem firme nesse quesito com ele, que ele não poderia ser comparado a Deus e que ele deveria ser um cristão melhor. Daí em diante, ele brinca com os sentimentos dela e faz a esposa sofrer de diversas maneiras. Ele farreia em Londres, ele mente pra ela, ele joga na cara dela a amante debaixo do próprio teto dela. Sim, ele coloca amante na casa dela. Então, quando ela descobre finalmente, que ele tem uma amante, que aquela mulher nojenta é amante dele e a mulher também não tem nenhuma vergonha na cara. Então, o amor que ela tinha por ele, que já estava muito abalado por causa de tudo que ele tinha feito antes pra ela, finalmente acaba. Obviamente, a gente entende na terceira parte da história, porque eu dividi ela assim, é que quando o diário da Ellen acaba, em 1827, a gente volta para a narração do Gilbert. E então a gente também entende que a Ellen tinha abandonado o marido, tinha fugido de casa, mas isso foi para proteger o filho, porque o Arthur, né, um deplorável libertino, um ser nojento,
Ele até embebedava a pobre criança de 3, 4, 5 anos, 5 anos, e colocava o menino contra a mãe, fazendo com que a criança achasse que ela era má porque ela ficava contra a diversão. E agora nós temos mais 20% da história narrados pelo Gilbert e nós vamos saber o que acontece daqui pra frente. E agora ele sabe de tudo e sabe que o amor deles é proibido porque afinal ela ainda está casada, ela só abandonou o marido, mas ele também se sente aliviado porque ela não era amante do Sr. Lawrence, elas são irmãos, né? Então ele fica feliz com isso porque ele nunca foi traído por ela. É um livro que te faz pensar muito, porque é muito estranho na época ele ter sido um escândalo pelo simples fato de uma esposa ter abandonado o seu marido, sem se importar da forma que ele a tratava. Sem importar que o marido em questão ter colocado não só uma, mas 2 amantes embaixo do teto dela e ter esfregado na cara dela, querendo, sabe, acho que ele queria ver a reação dela. Mas hoje em dia eu acho que as pessoas se incomodam mais com o fato da Evelyn ter feito de tudo para regenerar o marido até eu descobrir, né, que ele tinha outras mulheres. E mesmo nesse momento, se manter fiel e crente a Deus na sua fé, sem se desviar nenhuma vez. Eu basicamente não falei muito sobre a história, é um livro muito grande, são quase 600 páginas, então eu falei muito pouco, mas eu falei mais sobre os meus sentimentos, pra quem for ler não perder a graça, né, da história. É uma história fantástica e que você, mesmo de tanta pessoa, de tanta gente falar sobre essa história, e mesmo assim você... é surpresa quando você está lendo, tem uma parte no final, né, aqueles últimos 20% que você não faz ideia do que vai acontecer, você não sabe se vai ter um final feliz, um final triste, algo que vai acontecer. Teve até uma parte que me enganou, eu pensei, não acredito que isso vai acontecer, mas sim, tem um final feliz e eu gostei bastante. É um livro incrível e eu espero que quem tiver uma oportunidade de ler não vai se arrepender. Então, gente, é isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E esse é um livro que me encantou. Eu acho que é o melhor livro do ano pra mim. Meu Deus, eu acho que eu já falei isso em vários vídeos. Mas realmente eu tô conseguindo ler uns bons livros esse ano. Eu estou muito feliz. Mas é isso. Diz pra mim aqui nos comentários o que vocês acharam. Se vocês já leram esse livro ou se pretendem ler. E se gostam de ler clássicos. E é isso. Eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!